Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento ativo, Grupo de Economia Criativa. Olá pessoal, então vamos começar agora mais um programa do Tapão nas Costas. Hoje a gente vai falar sobre identidade visual para os pequenos negócios. O Tapão nas Costas é uma iniciativa da Ativo que tem como objetivo auxiliar o pequeno e médio empresário nos seus negócios, em especial agora nessa época de pandemia. Ativo, para quem não conhece, é um coletivo de empresários que atuam na área da economia colaborativa e da economia criativa. Eu sou a Cláudia Niquete, sou designer, sou professora universitária, faço parte do Ativo. Vai participar hoje também do programa para conversar sobre identidade visual a Cláudia Machado, que também é designer, é empresária da área de alimentação, também faz parte da Ativo. E a Suzy Ito, que é designer, super especialista em identidade visual e sócia da República das Ideias. Só para a gente contextualizar, assim, antes de começar o programa, é legal assim, a gente entender o que é identidade visual, porque fica muito no universo de identidade visual, é apenas assinatura visual, o logotipo, enfim, né, o logo como as pessoas tradicionalmente falam. E identidade visual é muito mais do que isso, né? A identidade visual é como uma empresa, é como um serviço, como um negócio, como é que ele tangibiliza suas características de uma forma visual em diversos pontos de contato. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma das coisas que a gente que convive, assim, até com os projetos que a gente trabalha, quando a gente fala com um pequeno empreendedor, ele tem muitos questionamentos, principalmente se um projeto de identidade visual é para ele, se isso não é só para uma grande empresa, né? Então, junto com essas dúvidas, tem outras dúvidas que acabam né, fazendo parte, assim, desse universo. Eu, enquanto um pequeno empreendedor, preciso ter uma identidade visual. No que isso agregaria para o meu negócio, no que ia ajudar o meu negócio, o quão complexo precisa ser um projeto de identidade visual. Ele pode ser mais simples, ele é muito mais elaborado, o que faz parte disso. Se eu já tenho uma identidade visual, como é que eu avalio essa identidade visual? Tem alguma maneira de identificar se ela está de forma correta, se ela não está, se ela está representando realmente o que eu quero, a imagem que eu quero passar da minha empresa? Ou eu não tenho identidade visual, vou abrir um negócio, não tenho identidade visual, por onde eu começo? E é para falar sobre esses assuntos, então, que a gente convidou a Suzy, para ouvir a experiência dela. A Suzy trabalha há muito tempo com identidade, sempre trabalhou trabalhou já com clientes de diversos portos, inclusive nacional, enfim. Suzy, fala um pouquinho para a gente da tua experiência, assim, por onde as pessoas começam, o que elas têm que pensar, o que não têm que pensar, como é que elas trabalham essa questão da identidade visual. Então, Cláudia, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e poder participar e falar um pouquinho sobre identidade visual, né? Acho que você deu uma introdução muito perfeita, assim, completa, assim, da identidade visual, né? Então, tem que ver que a identidade visual, ele é a essência, ele transforma a essência em algo tangível, né? Ele é um meio de reconhecimento e identificação do seu produto em diversos pontos. Seriam esses pontos, seria assim, os meios físicos, né, como é que a tua fachada, o teu ambiente de loja, o que mais, assim, gráfico, que poderia ser teu cartão de visitas, né, o folheto, o teu cardápio, né, os meios digitais, que seriam o quê? O teu site, as redes sociais, e uma newsletter, displays, né, de anúncios na internet. Então, todo esse sistema que você disse, né, ele tem uma unidade e ele te faz único. Ele transforma a tua identidade na sua identidade, né, de uma forma que as pessoas consigam te reconhecer. Então, cada elemento, ele conta um pouquinho da tua história, dos teus valores, dos teus propósitos, né? Então, ele traz uma relação de afetividade do seu negócio, você consegue se conectar com essa marca. Então, esse é o valor, né, que a marca, o projeto de identidade visual traz. Então, assim,
para conversar assim, sobre poder, também queria falar sobre poder de reconhecimento de uma marca, né? Vou até lançar assim, um exercício, né? Vamos supor, assim, eu vou falar sobre alguns elementos de uma marca para ver se vocês conseguem conseguem identificar, reconhecê-las. Se eu disser assim, a marca que tem um símbolo de uma maçã, tá? Ou uma marca que tem um elemento de uma garrafa vermelha, ou uma marca que tem, sei lá, 3 linhas diagonais. Eu tenho quase certeza, quer dizer, quase certeza não existe, né? Eu tenho a certeza que pelo menos uma dessas marcas vocês conseguiram identificar. Então, isso tudo é para dizer que a marca, o projeto de identidade visual não é uma coisa instantânea, né? Que você vai simplesmente montar esse seu projeto e daqui a um mês você vai ser reconhecida. Não, esse projeto ele vai sendo construído ao longo dos anos, né? Então, às vezes, o pequeno, médio empresário, ele não tem um orçamento, um grande orçamento para esses projetos. Mas, ao mesmo tempo, seria legal, assim, ver que isso, ele vai te acompanhar em toda a tua trajetória do seu negócio, né? Então, ele pode, daqui a um tempo, ele agregar valor e essa tua marca, ele vai ter um valor de ativos que vai ser diluído ao longo dos anos. Então, assim, também tem que pensar que se você não dispõe de um grande orçamento, prioriza o que é essencial para ti, né? Uhum. Porque porque de repente, eu não preciso dessa embalagem agora, né? Essa embalagem eu posso fazer daqui alguns meses, que essa embalagem eu não tenho meu produto pronto ainda. Entendeu? Então, se você não fizer agora, o projeto de identidade ele tem um guia de aplicação que tem todas as diretrizes de uso de aplicação dessa marca. Então, se agora não é possível, quem sabe daqui a um tempo você faça e peça para um outro profissional, né, montar uma embalagem, alguma coisa que ele vai conseguir através do guia. Muito legal. Sabe que é uma coisa que eu acho que é bacana também, assim, as pessoas dimensionarem, né, a Suzy. Para quem não sabe, a Suzy no seu portfólio tem a marca da Claro, né? Então, assim, não é para qualquer designer, né, Suzy? Mas esse mesmo cuidado que, por exemplo, uma empresa como a Claro tem, né, é o mesmo cuidado que um pequeno tem que ter, guardado as devidas proporções, né? Mas, assim, essa preocupação de retratar a sua essência, e aí sim, claro, né? É porque o pequeno ele pensa assim: uma marca, uma grande marca, uma Claro, assim, ela tem um grande conjunto de materiais, porque ela tem muitos pontos de contato da marca e ela tem que logo fazer aquele monte de coisa de uma vez só. E o pequeno, essa preocupação ele não precisa necessariamente ter, de ter tudo de uma vez só, mas sim de tentar transmitir através, como tu falaste, assim, né, do símbolo, das cores e todos esses elementos que fazem parte da identidade, de realmente transmitir e representar o que aquela marca, de como ela quer ser vista, né? Exatamente, né? Acho que até eu queria dar um exemplo de quão importante o projeto de identidade visual e que ele seja construído desde do início da tua trajetória, desde o início do teu negócio. Tem uma história muito interessante que eu não sei se vocês conhecem a marca Sodier. A marca Sodier é uma referência em bolos artesanais, né? A Cláudia Machado deve conhecer. Então, a história da Sodier é muito interessante, porque o início, para quem não conhece, é a história da Cleusa da Silva. Cleusa da Silva, e ela foi uma ex-boia fria, ela trabalhou como doméstica, e eu acho que essa oportunidade de fazer bolos surgiu com uma ex-patroa dela, que eu acho que fazia bolo, tal, isso e aquilo, ela foi ajudar, e pouco a pouco ela foi crescendo. Até que ela chegou a um ponto que uma marca dela começou a ficar consolidada, né? Então ela conseguiu ter até uma rede de franquias, já algumas lojas franqueadas da marca dela. E o que aconteceu? Ela não tinha... a marca, na verdade, o nome,
ele era Sensações Doces, né? E quando ela já estava consolidada, ela resolveu, então, vou registrar a minha marca, né? O que aconteceu? Quando ela foi fazer o registro de marcas, ela se deparou que a Nestlé, que a marca Sensações Doces era propriedade da Nestlé. Ou seja, ela teve que trabalhar todo o projeto name, né? Teve que tirar do bolso dela, arcar para essa atualização da marca. Ou seja, se ela tivesse começado desde o início, aí eu acho que ia ser diferente. Ela não teria esse gasto, né? Ela não precisaria se preocupar. Então, é isso, né? Esse investimento, talvez, com o tempo, você vai percebendo, né? O valor desse investimento. É isso que eu ia perguntar, Suzy. Se eu sou um pequeno empreendedor, estou começando agora um negócio, então a marca é a primeira coisa que eu devo investir, então, no desenvolvimento dessa identidade visual, dessa marca, independente do que eu vou precisar de embalagens ou de, enfim, outros elementos para minha fachada, para o meu ambiente. O mais importante, o ponto de partida é o projeto de identidade visual, né? Que é onde eu vou dar uma cara para o nome que eu escolhi para minha empresa. E, inclusive, Suzy, eu ia te perguntar com relação a justamente essa questão desse exemplo que tu deste da Sodier Doces. Se eu vou criar uma marca, eu tenho um nome que eu escolhi para minha marca. Eu chego lá no escritório de design, eu vou investir num projeto de marca, mas e depois, mais adiante, eu descubro que esse nome já está registrado. Essa marca não vou poder continuar com essa marca, eu vou ter que mudar tudo, vou ter que investir de novo num projeto. Então, eu acho que eu queria que tu falasse um pouquinho de qual é o momento de buscar um conhecimento a respeito da propriedade intelectual, de quando é que a gente tem que descobrir se eu posso usar aquele nome, se eu posso fazer essa marca. Isso é antes de eu iniciar um projeto de marca? É durante? Como é que faz isso aí? Para o pequeno empreendedor entender bem sobre isso. Por início de tudo, na verdade, é o planejamento, né? Você tem que ter o planejamento, conhecer o teu negócio, saber o teu público, né? O teu consumidor, quem é. Com relação a registro de marcas, isso é essencial, isso é o início, né? Como que o pequeno médio empresário ele pode saber assim sobre registro de marcas? Eu acho que são profissionais, né? Os profissionais eles podem ajudar. Isso talvez isso é um apoio, um suporte realmente dos profissionais. Seria a procura deles, né? Eles que, na verdade, vão fazer esse auxílio. Existem escritórios que, a partir do momento que você resolve abrir o teu negócio, eles te dão esse suporte, né? Já dão início e eles já oferecem esse tipo de serviço, né? Isso é uma garantia a mais quando tu procura, então, um escritório que tenha esse conhecimento, né, para já fazer um projeto já em cima de uma possibilidade concreta de registro de marca, né? Com certeza, isso é essencial, é muitíssimo importante o registro da marca, né? Porque, de repente, é o que aconteceu, né? De repente, você não vai poder usar e você vai ter que fazer todo esse projeto de atualização e vai ter que investir muito mais do que, talvez, se você tivesse... É isso, né? Então, esse investimento que, às vezes, as pessoas acham que é duvidoso, talvez não seja desnecessário, a gente tem que pensar nessas situações que podem acontecer também, né? E às vezes o pequeno, ele pode achar que por ele ser pequeno, ele não vai ter problema, que ele pode escolher qualquer nome, um nome às vezes até similar a uma marca famosa, que é meio que pegar na carona, né, daquela marca famosa, mas isso pode gerar um problema, uma dor de cabeça muito grande para ele, né? E ainda mais se ele deixar para fazer isso depois de ter produzido tudo que ele precisa, porque aí foi lá, escolheu um nome, investiu num projeto de marca,
aí mandou fazer a embalagem, mandou fazer a fachada, gastou um monte de dinheiro. E aí vem lá uma notícia, né, de que o dono, o proprietário da marca, está processando ele por uso indevido. Então, é uma dor de cabeça, assim, que tem que evitar isso, e a única maneira de evitar é realmente buscando desde o início, né? A primeira coisa é procurar se o nome que eu escolhi ele está disponível, né, para registro, é isso, né? Assim que se procura, pela disponibilidade para registro. Isso, exatamente. E porque enquanto pequeno empresário, você diz, assim, enquanto é uma portinha só, você pode não ter problema, entendeu? Só que quando você tem esse objetivo de abrir um negócio, você não quer ser pequeno, né? Não então, quer ser uma portinha para sempre. Não quer ser portinha. Então, isso pode gerar complicações mais tarde, com certeza. Suzy, uma outra coisa que agora estava me ocorrendo, bom, primeira etapa, a gente já, né, a gente está conversando que é essa questão do nome, enfim, de registro e tudo mais. Mas logo em seguida, quando a gente começa o desenho da marca, até mesmo para desenvolvimento do nome, a gente tem que construir um briefing, junto com o profissional que vai desenhar essa marca. E nessa hora é importante o que o pequeno empreendedor, assim, o que ele precisa saber e conhecer do seu negócio para poder passar um briefing bem feito, para poder passar informações que sejam mais precisas, assim, o que ele precisa conhecer, assim, precisa conhecer de forma mais aprofundada o seu público, o que ele tem que ter de conhecimento prévio do seu negócio para ajudar o profissional a realmente ser mais assertivo nesse projeto de identidade. O importante, na verdade, é você ter uma história, né? Contar a sua história, ter a tua essência, teus valores, teus propósitos, que aí sim, eu acho que fica muito mais fácil, né? Do profissional, do designer, né? Receber insights sobre o seu negócio. A relação do público, essas coisas assim, faz parte de um planejamento, né? Quando você abre um negócio, você já tem que estar tudo com isso encaminhado, né? Você já conhece o teu produto porque é teu produto, né? Então, o mais importante é você contar a tua história. E todo mundo tem uma história, né? Exatamente. Não importa se, por exemplo, é uma história assim que, eu estava no momento, eu tive que fazer tal isso. É uma necessidade, foi uma necessidade e é importante ser contada, né? Sim. Não, isso é muito legal, assim, e até acho que é tranquilizante, assim, para quem tem o seu pequeno negócio, né? Por exemplo, sei lá, a lavanderia da esquina ou a empresa, o pequeno negócio que faz, né, que faz doces, e realmente todos eles têm uma história por trás. E as marcas, elas buscam muito isso, né? As grandes marcas, elas têm uma preocupação, se a gente for fazer, então, né, um comparativo, assim, as grandes marcas, elas têm uma preocupação muito grande em contar essa história, em serem verdadeiras, é uma busca, e que, por vezes, assim, os pequenos, que também muitos têm uma história, um negócio que foi herdado da família, ou que era um sonho de infância, são coisas que são muito ricas e que realmente pode deixar o projeto de identidade visual muito legal, assim, né, muito bacana. Sim, se for pensar, o Ale Costa, da Cacau Show, como é que ele começou? Ele começou revendendo chocolates e vendendo em no Fusca dele, né? Então, é uma história, não importa qual seja, isso faz parte do negócio, né? Faz parte e torna o negócio mais autêntico, né? Exatamente. E as pessoas conseguem entender um pouco mais, né? Isso é agregar valor, né? Sim, a história, ela também, muitas vezes, ela cria um vínculo com o consumidor final. Né? As pessoas se identificam com aquela história e acabam se envolvendo, né, e se tornam consumidores fiéis daquela marca porque eles se envolvem, porque sentem afinidade por aquela história. Exatamente, assim. Então, a gente pensa nisso, né? Então, a identidade visual tem tudo isso, né? Tem as tuas características, tem tudo aquilo inserida nos elementos, né? Então, se você for pensar, a gente vê assim, tem plataformas que eles disponibilizam um logotipo por um baixo preço, né? Só que aquele logotipo, né, que é só um elemento dentro da identidade visual,
ele não vai ter tudo aquilo lá, ele não vai ter tua identidade, né? Você não vai ter aquela relação de afetividade com aquela marca, ele só vai ser estético, ele só vai ser bonito, que daqui a um pouco, não importa se o teu negócio é uma padaria, ele pode ser tanto uma padaria, como ele pode ser uma farmácia, alguma coisa assim, um outro negócio completamente diferente que o teu, né? Não tem personalidade, né? Exatamente, não tem a tua identidade, né? Até porque o próprio nome já diz, né? Identidade visual, é como se fosse a nossa identidade, né? Cada um tem um número de identidade, não existem duas iguais, né? Então, é justamente esse o objetivo de uma identidade visual, é ele carregar mais informações do que só um elemento estético, ele carrega a história, ele carrega a personalidade daquela marca, daquela empresa. Muito legal. E um outro cuidado que eu acho que é importante a gente comentar, assim, que é, bom, a gente está passando todas as etapas, né? A gente passou pela etapa de planejamento, falamos sobre name, falamos agora sobre briefing e construção da essência da marca e contar a história dessa marca. Uma vez desenhada essa identidade, né? Uma vez definido qual é essa assinatura visual, uma vez definido quais são as cores que vão fazer parte dessa empresa, uma vez definido qual é a tipografia, qual é a letra, né? Para quem não, né? Qual é o tipo de letra que vai ser usada a fonte, uma vez estabelecido quais são os materiais prioritários que vai ser investido no primeiro momento, a fachada, ou o cartão de visitas, o uniforme, enfim, vai depender da necessidade de cada um. Qual é o cuidado que a gente tem que ter depois, né? Porque também não adianta a gente construir um projeto bem construído de identidade visual e ele se perder. A gente sabe que tem um instrumento, né? A gente tem um manual de identidade que ajuda a regrar, mas o pequeno empreendedor, assim, geralmente ele não tem depois um suporte, né? Ele faz o projeto, ele ganha lá os arquivos digitais, ele ganha o seu manual. E como é que ele faz para ter um cuidado para que isso sempre saia bem produzido, né? Ele tem que guardar esse material, ele tem que sempre se preocupar e não pedir para alguém simplesmente reproduzir a sua marca, mostrar lá um cartãozinho para a gráfica, acabaram meus cartões de visita, eu quero imprimir mais 1000, entrega um cartão e pede para a gráfica reproduzir o que está olhando em cima. Esse cuidado depois também, né, é importante para manter essa unidade, para manter essa qualidade, né? Isso é importante, acho que a gente falar para quem não tem um acompanhamento de uma agência ou que não tem acompanhamento de um escritório de design durante todo o processo. Sim, isso também vai ser importante, né? Você manter essa tua identidade, né? De que forma você vai poder mantê-la, assim, né? Você já vai ter alguns manuais de identidade visual, então, dependendo do projeto, ele já te oferece algum portfólio de produtos, né? Eu tenho os cartões de visitas, eu posso ter a embalagem, eu posso ter o que foi priorizado naquele momento, né? Então, todas as informações, elas vão constar nesse guia de aplicação, o manual de identidade visual, que vai ser facilmente possível ser reproduzido de uma forma que esteja tudo dentro do que está descrito, né? E tem um outro cuidado também que acho que é importante as pessoas saberem que eu aposto que vocês já ouviram em projeto, com certeza, todo designer já ouviu, que tá tudo muito igual e eu quero, assim, a pessoa tá 3, 4 meses, 5 meses que o projeto tá tudo muito igual, eu acho que eu tenho que dar uma mudada. E na verdade isso é uma percepção errada, porque tem que ser tudo igual, né? Tem que ter um padrão, tem que ter uma unidade, porque senão a identidade se perde, né? Então, essa angústia, assim, eu acho que é importante ter a gente falar que é uma angústia de quem está por trás da marca, ele quem é o dono do negócio, mas, na verdade, para o consumidor é importante que ele tenha essa percepção de sempre ter a mesma unidade, as mesmas cores, né? Isso é tudo dentro desse padrão mesmo. Sim, conforme a gente disse antes, né, que a tua identidade ela é construída durante o tempo, assim, não é uma coisa instantânea. Então, esses elementos que podem, já cansei, né, já vi, já tô cansada, saturada dessa mesma. Esse vai ser um meio de reconhecimento, de identificação, né, daquele teu produto, porque de repente se você tem a tua marca que tem uma onda, alguma forma, de repente você já não tem nada daquilo, você tem uma outra cor, Como é que o teu consumidor vai te reconhecer? Como é que ele vai saber que é o teu produto, né?
É. É outra coisa que eu ia comentar. Eu ia comentar também com relação a esse cuidado todo com a marca. Ele também diz muito sobre o posicionamento da empresa, porque a identidade visual, ela é um bem, ela é um ativo da empresa, o principal ativo da empresa. A pessoa, fez o investimento de registro de marca, tu fez o investimento de desenvolver com o escritório a identidade visual. Então, se tu não proteger o teu investimento, sabe, quem vai fazer? Então, é obrigação da empresa, do empresário e de todo mundo daquela empresa de proteger aquela marca, de usar ela corretamente, porque o objetivo é esse reconhecimento. E se essa marca não for cuidada, for usada de qualquer jeito, ela não vai atingir esse objetivo e todo esse investimento vai ter sido em vão, né? Então, eu gosto de fazer analogia, assim, por exemplo, tu compra um carro novo. Teu carro velho, ele não estava estragado, mas ele estava velho. Tu gosta, tu quer estar num carro novo, tu quer te sentir bem, tu quer ser bem visto, né, dentro daquele carro limpinho. E aí, com a marca é a mesma coisa. Você vai pegar a tua marca, vai usar ela na cor errada, vai fazer uma impressão mal feita. A impressão que a pessoa, que o consumidor vai ter de ti, da tua empresa, é de que essa empresa ela não está entregando ali uma verdade. Poxa, se essa empresa ela não capricha, não cuida da própria marca, como é que vai ser esse produto? Então já causa até uma estranheza com relação ao próprio produto que tu está oferecendo, né? Uma desconfiança, porque como é que tu vai acreditar na qualidade daquilo que está sendo oferecido se aquela empresa não cuida nem da própria marca, né? Nem do próprio visual dela. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, assim, nesse sentido, sabe? De estar sempre olhando para a sua marca, em como que ela está sendo aplicada em todos esses pontos de contato, nessa construção de identidade. Sim, tem que haver um comprometimento, né? Isso. Uma outra coisa também que acho que era importante também, se de repente, para quem está ouvindo, assim, deve estar se questionando, agora eu já fiz a minha marca, será que ela está realmente dessa maneira como as gurias estão falando? Será que ela está adequada? Será que ela não está adequada? O processo de redesenho é algo muito presente na vida das empresas, né? Então, não é porque alguém fez a sua marca, sua identidade e que está inseguro ou acha que ela não está realmente de acordo com a história da empresa, não está de acordo com o posicionamento da empresa, tem como fazer um redesenho, né? A gente tem como parar esse mesmo cuidado que a gente tem de manutenção da marca, que vocês acabaram de falar, que a Cláudia acabou de citar, também de reavaliar a sua marca, né? E ver se ela realmente está representando aquilo que tu quer que ela represente, né? E aí, para isso também o profissional tem como ajudar a fazer essa avaliação e ter essa percepção, né? E propor um redesenho. Sim, mas o redesenho, eu penso assim, que não é uma coisa assim que você vai fazer, eu fiz a marca e daqui 5 anos, vou redesenhar a marca, que a marca... Eu acho que não é bem assim, né? Esse trabalho de redesenho, eu acho que vem ao longo dos anos, né? Em um projeto, e também a questão de querer saber sobre se minha marca tá correta, ou se precisa de... Isso é um diagnóstico interno que tem que ser feito. Esse diagnóstico interno, talvez você não consiga avaliar, né? Então, o importante seria a ajuda de um profissional, de um designer, de uma equipe de profissionais que ele vai te orientar, vai te auxiliar nessa trajetória, né? De saber como é que está se comportando a sua marca, o teu projeto, né? Se ele está adequado ou não, né? E pensando nesses profissionais, assim, a gente até estava conversando esses dias, né, com a Cláudia Machado, que o Sebrae, acho que oferece, né, um suporte, né, além do Sebrae ajudar na gestão de abertura do teu negócio, ou se tiver, ou fazer um diagnóstico interno, ele também pode ajudar e até indicar bons profissionais. Sim, com certeza. Tem esse serviço lá, sim. Bom, meninas, eu não sei se a gente, acho que faltou algum ponto, a gente falou, acho que de todos os, né,
todos os cuidados, desde a concepção, planejamento, criação, execução, redesenho e reavaliação e diagnóstico. Tem mais algum ponto que vocês acham que seja importante, assim? Perguntem. Estou aqui para... Eu acho importante também um cuidado, uma observação assim mais cuidadosa com relação à produção gráfica, né? Na hora de produzir os seus materiais, né? Então, eu tenho a marca, eu quero fazer o cartão de visita. Mas quem fez para mim o meu projeto de marca não me deu o arquivo de cartão de visita. Como é que eu vou fazer? Então, é importante que a pessoa tenha em mente de que quando ela recebe o projeto de identidade visual que ela desenvolveu, ela precisa receber, ela precisa pedir, solicitar o manual de identidade visual e, de preferência, solicitar o mesmo escritório ou que seja outro, mas de posse desse manual de identidade visual para, a partir dele, desenvolver as suas peças gráficas, seja o cartão de visita, seja um adesivinho, uma sacolinha, porque é a partir daí que vai se construir a imagem dele na rua, né, com o público. É a partir dessa marca sendo exposta para o consumidor. Então, é muito cuidado nessa hora de produzir esses materiais para que tudo ocorra assim, com a maior fidelidade possível, com questões de respeitar o padrão das cores, das fontes utilizadas, da legibilidade da marca, daquela marca não ficar lá tão pequenininha que não se consegue enxergar. É uma coisa bem, bem peculiar, assim, que eu já vi muito por aí. As pessoas fazem um material lindo, super bonito, só que pecam nas proporções, não observam lá o tamanho da fonte com relação à informação que quer apresentar. Daí o consumidor vai lá e não consegue ler, sabe? Então tem que observar tudo isso. Tudo que vai cair na mão do consumidor com a minha marca, eu tenho que fazer com muito cuidado, eu tenho que me colocar no lugar daquele consumidor e entender como é que ele vai receber isso, se ele vai ter uma boa impressão da minha marca, se ele vai conseguir ler a mensagem que eu estou tentando passar ali. Tem que estar muito bem executado isso. Eu acho isso uma das coisas, assim, muito importante, assim, porque bem o que a gente comentou antes, né? Às vezes a gente tem um projeto de identidade visual muito bem elaborado, todo muito construído, contando a história, e quando chega na hora de reproduzir os materiais, ele se perde. A gente vê isso volta e meia, né? Eu até vou até um ponto além, assim, a Cláudia estava comentando de questões impressas, né, cartão de visita e tal, físico, mas agora não, né, na verdade, há bastante tempo, o meio digital, assim, é uma dos, né, o maior meio de propagação das marcas. E aí a gente vê, assim, o quão às vezes as marcas se perdem com esse cuidado, né, porque aí tu começa a receber, assim, tu entra numa página, sei lá, de uma rede social de uma empresa X, tu olha assim, cada dia tá de um jeito e tu não consegue entender se realmente é daquela marca, não é daquela marca, ou então a assinatura tá tão pequenininha e aí tu tá olhando num celular, tu não consegue enxergar, né? Então, são pequenos cuidados que fazem parte do projeto de novo, né? Por isso que a gente falou que o projeto de identidade visual não é só um desenho de um símbolo, de um logotipo, né? É todo esse cuidado. Então, realmente, isso é uma coisa que é bem, bem importante de ficar atento, né? Tem que estar sempre com o olho vigilante, assim, onde está a sua marca. A internet tem um alcance muito grande, né? Tem que ter muito cuidado, né? Inclusive, na hora de tu fazer uma postagem, o tipo de imagem que tu vai utilizar, se essa imagem, ela corresponde ao posicionamento da tua empresa, né? Exato. A aplicação da marca, ela tem que respeitar a identidade, né? Por isso que é tão importante ter esse manual da marca sempre em mãos, né? Com certeza, né? Lá vai ter tudo, assim. Como a Cláudia falou assim, às vezes não tem um determinado material, né? Mas pelo menos um material nesse manual de identidade vai estar, né? Então, vai constar. Então vai ser muito mais fácil a reprodução dele, porque você vai ver lá,
eu não consigo, talvez esse elemento, ele tem que ser usado dessa forma, né, dessa cor, aquela questão, né, de ter uma redução máxima da marca, para ela ficar visível, né. Então, tudo isso consta, né, nesse guia, né? Até existem vários tipos, assim, não é só um manual extenso de várias coisas, até incluir comunicação. Não, pode ser até um guia de aplicação da marca que vai ter os princípios básicos de aplicação, né? Isso é uma coisa bem importante do pequeno empresário entender, que esse manual, ele é necessário. Seja pequeno, seja grande, ele é muito importante. Porque já aconteceu, assim, eu como designer, de fazer um orçamento para uma empresa, e aí ele dizia assim, mas está caro, quem sabe tira o manual, não precisa manual. Mas não, sabe, não, o manual precisa do manual, precisa sim. Inclusive, a marca, eu não acredito em nenhuma marca que não tenha manual, porque uma marca que não tem manual, ela não foi testada, ela não tem um padrão definido de cores, ela não tem um padrão definido de fontes. Então, assim, o manual, na verdade, ele faz parte da construção da marca. Então, não aceitem proposta de marca que não tenha um manual. O projeto, a gente fala, o projeto de identidade visual tem o guia de aplicação, o manual de identidade visual. É isso, né? Não tem como. Assim, tão importante quanto o registro da marca, né? Então, acho que são coisas assim que não se pode tirar do orçamento. Não vou registrar agora porque é caro, ou não precisa manual porque vai encarecer o meu projeto. Não, são coisas que fazem parte dessa construção. E se não forem feitas desde o início, então está sendo um investimento, corre o risco de pôr fora esse investimento, né? Exatamente. Então tá, meninas, acho que a gente já pode ir encerrando. Acho que a gente abordou, né? Acho que não abordamos todos os pontos. Para quem assim nunca pensou sobre identidade visual, teve como ter uma pequena demonstração e explicação de como é que funciona, do que é, quais os cuidados, quais, né, as preocupações que tem que ter. E aí, então, eu super agradeço aqui a participação da Cláudia Machado, super agradeço a participação da Suzy por ter se disponibilizado e vir trocado um pouco de experiência com a gente. E com quem está ouvindo, foi bem rica a experiência. Obrigada, Suzy, pela presença. Eu que agradeço. Espero ter ajudado e ter sido um pouco clara. Eu não sei se... Não, foi bem claro. Até a gente deixa super disponível, assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos mandar pelas redes sociais ou pelo e-mail da Ativo, enfim, né? Esse programa está disponível em podcast também no canal do YouTube. E pode mandar dúvidas ou sugestões de outros programas, ou de repente, assim, ouvi o programa de vocês e ainda fiquei com alguns questionamentos, a gente pode montar um outro programa. Essa é a ideia, é a gente realmente trazer informação para o pequeno empreendedor, assim, tentar ajudar, colaborar com o nosso conhecimento. Então tá, acho que era isso. Até mais. Até mais. Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa.